Olá, pessoal. Iniciaremos o nosso segundo momento. Espero que todos estejam bem. Hoje nós daremos continuidade ao nosso conteúdo de fonologia, mais especificamente a sílaba, que foi o conteúdo que nós ficamos no primeiro momento, Nós iniciamos o conteúdo de sílaba, porém não concluímos, A sílaba ela é um dos conteúdos que estão dentro do segmento de fonologia da gramática, Na aula passada nós vimos que a gramática ela está subdividida, entre morfologia, a fonologia e a sintaxe. Sem esquecer que alguns gramáticos consideram também a semântica, que é o campo de significados, da significação das palavras. E aí, hoje a gente continua dentro de fonologia, o estudo dos sons. Concluiremos o nosso conteúdo de fonologia e daremos início à morfologia. Em morfologia, a gente vai ver duas classes de palavras hoje. A classe dos substantivos e a classe dos adjetivos. Mas, inicialmente, nós iremos aproveitar a deixa da última aula, quando estávamos falando sobre sílaba, A gente viu que elas eram classificadas de acordo com a sua quantidade, Em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Vimos também que elas também são classificadas de acordo com a intensidade, De acordo com a intensidade da sílaba, a gente pode classificá-la ou em sílaba tônica ou em sílaba átona. Isso aí vai depender, como eu disse, da intensidade da sílaba. Se eu tenho uma sílaba que se destaca em relação à outra, que ela é emitida com mais ênfase, com mais força, então eu vou chamar essa sílaba de sílaba tônica. É a mais forte, digamos assim, a mais forte da palavra. Já a sílaba átona é aquela que não se destaca tanto quanto a sílaba tônica, tá certo? E aí, depois disso, observando que há sílabas tônicas e sílabas átonas, nós iremos observar, com base na sílaba tônica, que nós sabemos já, nós vamos observar que de acordo com a sílaba tônica, ou seja, de acordo com a sílaba mais forte da minha palavra, nós vamos classificar essa palavra. E aí nós iremos ter 3 classificações, tá certo? Com base na sílaba tônica, na posição da sílaba tônica. Então, essa sílaba tônica ela pode vir no início da palavra, pode vir no meio da palavra ou no final. E essa posição dela vai fazer com que a gente possa classificar. Vamos observar aí que ela tem 3 possíveis classificações, tá bom? De acordo com a posição dessa sílaba tônica, de acordo com a posição da sílaba mais forte. Se minha sílaba mais forte estiver no final da palavra, se for a última sílaba, eu vou chamar essa palavra de oxítona, tá certo? Ela é oxítona porque a sílaba mais forte é a última sílaba da palavra. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui, olha só. Atum. Quem se destaca mais? É a ou tum? É o tum. E no caso, tum é a última sílaba. Então, nesse caso, eu tenho uma palavra oxítona, porque quem se destaca mais é a última sílaba. A mais forte, é a última. Quando eu digo, chapéu, observem que o pel, ele sobe, a intensidade dele é mais alta. Então, eu classifico essa palavra como oxítona, porque a sílaba mais forte é a última. Acredito que tenha dado para compreender. Mas existem casos em que a sílaba mais forte não vai ser a última sílaba, vai ser a penúltima. E aí já mudou a minha classificação. Por quê? Porque a posição da sílaba tônica, não é mais a última, e sim a penúltima. E quando isso acontecer, o nome vai mudar também, a classificação vai mudar. Eu não vou mais chamar de oxítona, eu vou chamar de paroxítona.
Paroxítona ocorre quando a sílaba mais forte é a penúltima sílaba da palavra. Observem aí os exemplos. Cadeira. Olha só, quem se destaca mais? Justamente o DEI. E onde é que ele está posicionado? Na penúltima posição. Tá lá, ó, encostadinha à última. Então, o que é que acontece aí? Quando isso ocorrer, eu vou classificar ela como paroxítona. Resumidamente, paroxítona ocorre quando a sílaba mais forte está na penúltima posição, quando ela é a penúltima sílaba, certo? E aí pode acontecer de a sílaba mais forte nem ser a última, nem ser a penúltima. E aí ela vai ser a antepenúltima. A antepenúltima vai vir antes da penúltima, né? Por isso que é antepenúltima. Tem última, penúltima e antepenúltima. Eu vou começar a observar de trás para frente, certo? De trás para frente. E aí vamos observar os exemplos. Olha só. Árvore. Eu tenho 3 sílabas. E aí a que se destaca mais é a antepenúltima. Olha lá. Não foi o ré que se destacou mais, né? Não foi a tônica. Não foi o vó. E quem se destacou mais foi justamente o ar. E se a gente parar para observar, ela é a antepenúltima. E aí, quando for a antepenúltima que se destacar mais, eu vou chamar de proparoxítona. Tá certo? Então, aqui eu estou classificando, né, de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, com base nisso, eu posso ter essas 3 classificações. Minha palavra pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Tá certo? E aí, vamos seguir. Entendendo, né, a classificação de acordo com a posição da sílaba tônica, a gente fala agora sobre encontros vocálicos. Bem simples de compreender, né? Que encontro vocálico ele se dá quando vogais, né, ou semivogais, elas se encontram, quando elas estão juntas na minha palavra, tá certo? E aí esse encontro, né, de vogais, ele pode, né, acontecer de maneiras diferentes. E essas maneiras diferentes de acontecer faz com que eu também classifique de maneiras diferentes, certo? Eu vou poder dizer que esse encontro de vogais ou semivogais pode ser um ditongo, pode ser um tritongo ou um hiato, né? Vai depender muito da maneira de como ocorre esse encontro, que é o que a gente vai observar. O ditongo, quando é que vai acontecer o ditongo? O ditongo, ele é um encontro de uma vogal, tá certo? Mais uma semivogal, ou o contrário, de uma semivogal para uma vogal. Nós já sabemos o que é, né? Uma vogal e uma semivogal, porque nós vimos na aula passada, né? No início do nosso conteúdo, nós vimos o que é uma vogal e o que é uma semivogal, de acordo com o tom que ela adquire, com a qual nós pronunciamos. Tá certo? E o ditongo? O encontro é o encontro de 2 vogais. Vamos ter isso em mente. 2 vogais. Pode ser uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal. Tá certo? Não importa a ordem. O que importa é que tenha 2. Tá certo? Que é como a gente vê aqui, ó. SV, né? Mais V, que é semivogal mais vogal, ou a vogal mais a semivogal. E aí vamos ver o exemplo. Olha só. Céu. Nós temos aí um encontro de vogais. No caso, 2. Tá bom? Por isso que é ditongo, 2. Esse di remete ao 2. Tá certo? Por isso, ditongo. Bem simples de compreender. Tem 2 e elas estão juntas na mesma sílaba. É importante frisar isso, tá bom? Na mesma sílaba, então, eu tenho um ditongo. Tá? Um ditongo. Tá na mesma sílaba, tá as 2 juntinhas lá. Olha lá, ó, tranquilo. O exemplo, ó, o U e o I estão juntos, na mesma sílaba. Então, eu tenho um exemplo de ditongo. Esses ditongos, eles podem ser crescentes, tá certo? Quando é que ele é crescente? Quando a semivogal, ele vem antes da vogal. Eu não falei lá no início que a semivogal, ela é como eu posso dizer o seguinte, que ela é mais baixa do que a própria vogal? Então, significa que ela vai crescer, né? Que vai sair do mais baixo para o mais alto.
Olha lá em igual, ó. Igual. O que é que acontece aí? Eu tenho uma semivogal e depois uma vogal. Então, esse som vai crescer, né? O meu fonema vai ser crescente, o som vai ser crescente. Então, por isso que eu classifico dessa maneira, certo? Eu estou partindo de uma semivogal, iniciando com uma semivogal e depois vem a vogal, tá certo? Então, quando isso acontecer, eu vou chamar de crescente. Quando vier primeiro a semivogal, depois a vogal. Vamos observar a outra classificação do ditongo. Ele pode ser também decrescente, que aí vai ser o caso contrário do que a gente vai agora, no caso da crescente. Tá bom? São aqueles em que a vogal vem antes da semivogal. Olha aí o exemplo de herói. Herói! O O, ele vai lá no alto e aí ele decresce, diminui quando chega no I. Por isso que é um encontro, né, um ditongo decrescente. Por quê? Porque primeiro veio a vogal, a mais alta, né? E depois veio a semivogal e o som desceu. Por isso que é decrescente. Certo? Então, aí eu tenho um ditongo decrescente nessa palavra herói. Além de poder ser crescente ou decrescente, o ditongo ele também pode ser um ditongo oral ou nasal. E nós também sabemos, né, quando é que é oral e quando é que é nasal. Oral é quando eu faço o uso, né, quando o som é produzido somente pela boca. Olha lá, ó, mal. O mal, quando eu falo essa palavra, a influência, né, eu utilizo somente a boca. Eu não utilizo as minhas narinas, certo? E já nos nasais, eu vou ter essa influência nasal, tá bom? Quando o som é produzido pela boca, mas também tem influência do nariz. Olha aí quando eu digo mãe, olha lá, ó, tá vendo que mexe com o nariz? Então, nesse caso, eu tenho um ditongo nasal. Por quê? Porque além de eu utilizar a minha boca para falar, né, para pronunciar essa palavra, eu também utilizo, eu também faço uso do meu nariz, né? Ele é utilizado nesse aspecto. Vamos continuar. Aí a gente continua, só que agora nós saímos do ditongo e partimos para o tritongo. Se ditongo era o encontro de duas vogais, o tritongo, como o próprio início já deixa claro, nós vamos ter o encontro de três vogais. E aí, como é que vai se dar esse encontro? A gente vai ter a semivogal, uma vogal e outra semivogal, tá certo? E aí, isso também vai acontecer na mesma sílaba. É importante observar isso, porque depois de tritongo vai ter outra classificação. E nós vamos ver a diferença vai consistir justamente nisso, certo? Tanto o ditongo quanto o tritongo, as vogais vão se encontrar dentro da mesma sílaba. Vamos analisar aí, ó, os exemplos. Uruguai. O que é que acontece aí? O som da primeira vogal ele é mais baixo, né? Uma semivogal, o U. O A é uma vogal e o I é uma semivogal. Então, observe aí que o som ele começa baixo quando chega na primeira vogal, alteia na segunda e novamente baixa na terceira vogal. Tá certo? É justamente nisso que consiste o tritongo, né? Encontro de semivogal mais vogal mais semivogal. O importante é que vocês observem que vão ter três vogais aí, né, dentro da mesma sílaba. Olha, é só observar os exemplos aí. E esses tritongos, eles podem ser ou orais, né? Nós já sabemos o que são orais, que vai utilizar somente a boca. Olha o exemplo, iguais. Iguais não tem influência nenhuma do meu nariz. Eu só precisei utilizar a minha boca para falar essa palavra, para pronunciar essa palavra. E também eles podem ser nasais, que nós sabemos, nasais é quando eu faço o uso, né? Quando eu necessito utilizar o nariz, né? Tem influência nasal. E aí é só observar, ó, quão, observar aí que teve essa puxada, teve essa necessidade do uso do nariz. Então aí nós temos um tritongo nasal, né? Por que é tritongo? Olha lá as três vogais, o U, o A e o O.
Por que é nasal? Porque eu usei o nariz, tá certo? Para pronunciar essa palavra. Além de ditongo e tritongo, eu também posso classificar o encontro da minha vogal em hiato. Só que hiato, eu posso dizer que ocorre um desencontro. Como assim um desencontro? As minhas vogais vão estar juntas, porém, quando eu faço a separação da sílaba, o que é que acontece? Cada uma vai para uma sílaba diferente. É isso que caracteriza o hiato, tá bom? Eu vou ter duas vogais que vão se separar quando eu fizer a separação silábica. Uma vai ficar em uma sílaba, e outra vai ficar na outra sílaba. Olha o exemplo de raiz. Eu tenho o A e o I, que estão juntos ali, né? Mas a partir do momento que eu faço a separação silábica de raiz, o que é que acontece? O A vai ficar em uma sílaba e o I vai ficar em outra. Então nós temos vogais que estão juntas, né, inicialmente, mas depois elas se separam, né? Então aí eu tenho um exemplo de hiato, ok? Bem simples, hiato, né? Elas estão juntas, porém se separam. Bem sossegado. Vamos seguir. Não mais do encontro de vogais, e sim do encontro de consoantes, né? Nós falamos agora sobre encontros consonantais, né? Os encontros consonantais é a sequência de consoantes sem a presença de qualquer vogal entre elas. E aí a gente observa os exemplos, né? Ó, Atlas, nós temos o encontro de duas consoantes, o T e o L. Pneu, do mesmo jeito, ó, PN. Assim como ocorre em adjetivo, né? O D e o J. E aí, esses encontros consonantais, eles podem ser encontros consonantais separáveis, tá bom? O que é que acontece aí? É quando eles ocorrem na mesma sílaba. Olha o exemplo de cliente. Nós temos o CL lá, ó, juntinhos, tá? Ou eles podem também ser inseparáveis, né? Quando eles ocorrem em sílabas diferentes, certo? E aí nós temos o exemplo, ó, ritmo. Nós temos o T em uma sílaba e o M em outra, tá bom? E aí a gente pode observar também um detalhe. Não é porque aconteceu um encontro consonantal separável em uma palavra que não possa acontecer o inseparável. Não, eles podem acontecer, tá certo? Tanto o encontro consonantal separável como o inseparável na mesma palavra, tá? É só observar. Nós temos, ó, consoantes que se separam, ficam em sílabas diferentes, e ao mesmo tempo nós temos consoantes que permanecem juntas. Olha lá, ó, o S se separou do T, mas nós temos também aí o T junto com o R. Então, pode acontecer as duas situações em uma mesma palavra, certo? Pode acontecer encontro consonantal separável e, ao mesmo tempo, inseparável, tá? Não é uma regra que aconteça só um ou só outro, não. Pode acontecer os dois dentro do mesmo vocábulo, né? Da mesma palavra. E falando sobre encontros, né, consonantais, nós temos o dígrafo, tá certo? No caso do dígrafo, nós vamos ter duas letras que representam um único fonema, né? Nesse caso aí, nós vamos ter duas consoantes, e essas duas consoantes, elas vão ter um único som, tá? Vai representar um único fonema. Olha aí o exemplo de chave. Em chave, nós temos o C e o H, né, que são consoantes. Porém, quando eu vou fazer a leitura dessa palavra, quando eu vou pronunciá-la, o que é que acontece? Eu escuto apenas um único som, né, o som de um X. Então, é nisso que se caracteriza o dígrafo, né? Nós temos duas consoantes que possuem um único som. Olha lá, em olho, né, nós não conseguimos escutar o som do L e do H. Em unha, do mesmo jeito, não escutamos o som do N e do H. Em arranhar, tem dois R's, porém a gente escuta apenas o som de um, né? Assim como o NH também. Então, observem que a característica do dígrafo, né, é essa.
São duas consoantes que quando eu pronuncio, eu vou escutar apenas o som de uma, certo? Eu escuto apenas um único som. Representa apenas um único fonema. Pronto. Agora nós vamos falar sobre notações léxicas. Essas notações léxicas são sinais, tá bom? São sinais que vão ajudar na pronúncia da minha palavra, certo? Eles vão ter essa importância justamente para que quando eu for pronunciar a minha palavra, eu saber a maneira correta de pronunciar, tá certo? E quem é que contribui para essa pronúncia da minha palavra? São justamente os acentos, né? O agudo, o circunflexo e o grave, que esses acentos vão permitir uma entonação da minha palavra, né? Tornando a sílaba, né, tônica ou dando esse tom mais baixo, tá certo? Esses acentos vão permitir isso, fazer com que a tonicidade, né, o som da minha palavra, ele adquira uma característica diferente, certo? E aí o acento agudo, ele vai permitir que tenha um som mais aberto, né? Um som mais oral. Já o acento circunflexo é o contrário. A gente vai ter um som mais fechado, né? Mais, como é que eu posso dizer? Nasal. Vamos prestar atenção em exemplos. Quando eu digo, ó, átomo, o átomo, ele utiliza o acento agudo, né? Observe que ele tem esse aspecto mais aberto. Já quando eu digo êxito, a gente vê que está mais fechado. Por que aconteceu isso? Justamente por conta da acentuação. No primeiro caso, né, de átomo, eu tenho um acento agudo. Já em êxito, observa aí que puxa um pouco do nasal, certo? Eu tenho um acento circunflexo, certo? Já o próximo que acho que vocês veem aí, né, o acento grave, ele é utilizado mais nas crases, tá bom? E as crases é como se, nas crases nós temos a junção de classes diferentes, tá certo? De uma preposição com um artigo. Isso a gente vai abordar com mais detalhe posteriormente, tá certo? Além dos acentos, tá? Além dos acentos, nós também utilizamos como notações léxicas outros acessórios, tá certo? Onde esses acessórios nós podemos destacar o til, o apóstrofo, a cedilha e o hífen. Todos esses são classificados como notações léxicas, tá certo? Eles são os chamados sinais gráficos. Esses sinais gráficos, né, eles têm as suas funções. Vamos entender cada um deles de maneira separada, tá bom? O primeiro é o apóstrofo. O apóstrofo, ele é utilizado para que a gente indique, né, a omissão de um fonema, ou seja, a omissão, né, a retirada de um som. E aí a gente vai entender justamente com o exemplo. Olha lá. Eu quero falar a expressão gota de água, né? Gota de água. O que foi que eu fiz aí? Eu eliminei o e aí entra aí a função do apóstrofo. Olha lá, no lugar de eu colocar o eu coloquei o apóstrofo e fiz a junção com água. Ao invés de eu dizer gota de água, eu disse gota d'água. Por quê? Porque o apóstrofo, ele tem essa função, né? Indicar a omissão de um fonema. Como eu tirei o daquele local, eu coloquei o apóstrofo, justamente para dizer isso. Olha, aqui tinha um mas eu omiti. Então, eu vou colocar esse apóstrofo para mostrar essa minha omissão. Olha o exemplo lá, ó, de pão de alho, tá certo? Eu eliminei o então, eu vou colocar esse apóstrofo aqui para deixar claro que eu eliminei o Olha lá, ó. Cabeça de água, do mesmo jeito. Tirei o então vou colocar o apóstrofo aqui. A função dele é essa. Mostrar que eu omiti um som, né? Um fonema. Certo? E a cedilha?
Qual vai ser a função da cedilha? A cedilha, ela é um acompanhante, né, da letra C. E quando é que eu vou utilizar esse acompanhante da letra C? Quando eu quiser o som de dois S, tá bom? E eu vou utilizar com quais outras letras? Com as vogais. A, O e U, tá bom? Então eu coloco cedilha junto com o C, né, para acompanhar o C, com essas vogais A, O e U, quando eu quiser que o C tenha esse som de SS, tá bom? E esse cedilha, ele não vai vir nunca, você nunca vai ver um cedilha, tá? No início de uma palavra. Observa aí agora os exemplos, que o cedilha está junto com o C, e nenhum deles, ó, o cedilha está no início da palavra, isso não vai acontecer. E o som em cada uma dessas é som de S. Olha lá, ó, taça, caçapa, aço, faço, enfim, em todas elas tem um som de S. E observem que, nesses casos, o C cedilha está aí fazendo o acompanhamento das vogais A, O ou U, tá certo? Então aí nós temos dois exemplos de sinais gráficos. E esses sinais gráficos contribuem para a pronúncia, tá certo, da minha palavra, como já foi dito. Mais sinais gráficos. O próximo que a gente vê é o hífen, né? O hífen, ele é usado em palavras que são compostas, certo? Com pronomes oblíquos e para separar sílabas. Então, a função do hífen é o quê? Fazer a separação de sílabas em palavras que são compostas. Como assim palavras compostas? Palavras que têm dois radicais, ou seja, palavras que são como se fossem duas palavras juntas. É só observar os exemplos. Olha lá, ó, abre alas. Nós temos aí duas palavras, né, que juntas possuem um significado, certo? Além disso, o cedilha serve para quê? Para fazer o acompanhamento do pronome, para que o pronome acompanhe a palavra. Então, eu não vou colocar o pronome logo diretamente junto com a palavra, não. Olha o exemplo de encantei-lhe, ó. Encantei-lhe. Que significa que eu encantei alguém, né? Esse pronome, o lhe, é um pronome oblíquo. Então, ele está acompanhado do verbo. Então, para mim fazer esse acompanhamento, eu preciso fazer o uso do hífen, tá bom? Bem como o hífen também serve para separar as sílabas, né? Sempre que eu vou fazer uma separação silábica, eu vou separar uma sílaba da outra com o uso do hífen. Já o sinal gráfico til, ele serve como um indicativo, né, de que a nossa palavra ela vai precisar das fossas nasais, tá certo? Vai ter um som que vai pegar pelo nosso nariz, tá bom? Então o til serve para isso, para indicar essa nasalidade, né, que o som não vai ser simplesmente oral, vai ter influência do nosso nariz. É só observar aí os exemplos, olha só. E vai ser empregado com as vogais A e O. Observa aí o exemplo, ó, san. Esse til, né, que está acima da vogal A, ele nos indicou que vai ter influência do nosso nariz. Se ele não tivesse A, o que é que ia acontecer? Eu ia ler somente sa. E aí não teve influência do meu nariz, certo? Mas como o til tá aí, eu entendi o quê? Que vai ter influência do meu nariz. Aí eu disse o quê? San. Observem que tem esse puxado, certo? Para nasalidade, para o meu nariz. Quando eu falo nasalidade, sempre eu tô falando do nariz, tá certo? Olha lá, sabão. Olha lá, ó. Esse ão aí puxa para o nosso nariz, certo? Então o til tem essa função de indicar a nasalidade. Agora nós vamos falar de um sinal gráfico, né, a trema, que ela foi extinto, certo? Da nossa língua, ela foi abolida, nós não utilizamos mais. Mas antes do acordo ortográfico, no acordo ortográfico da língua portuguesa, ele era utilizado. Hoje não é mais, certo? Ele foi eliminado por conta que, mesmo com a abolição dele, nós conseguimos entender que a palavra ela é pronunciada daquela maneira, tá certo? Um exemplo de palavra que possuía, né, essa trema é a palavra
frequência, acima do U, do que o E, né? Quen, existia essa trema, que era 2 pontinhos em cima da letra, né? E aí esse sinal, depois do novo acordo ortográfico, ele foi abolido, ele não é mais utilizado. Pronto, gente. Concluímos, né, os nossos conteúdos dentro da fonologia. A gente sai do estudo do som, tá certo? E a gente parte agora para um outro segmento da gramática, né? Nós já deixamos claro que a gramática, ela se subdivide, já disse isso, estou repetindo algumas vezes, mas é sempre importante observar isso, tá? Que ela se distribui entre fonologia, morfologia e sintaxe, sem esquecer da semântica, né? da significação. E nós concluímos agora, né, a parte de fonologia. E agora nós iniciamos o estudo morfológico das palavras. Nós vamos estudar as palavras, né, de maneira isolada, certo? Observar a sua estrutura e a sua formação. É nessa parte da gramática que conhecemos as 10 classes gramaticais, certo? A gente vai conhecer os substantivos, verbo, adjetivo, pronome, enfim, cada uma delas e suas características, tá certo? Então a morfologia, né, ela é um ramo, uma subdivisão da gramática que busca estudar as palavras de maneira isolada. Por que é importante o estudo da morfologia? Para que eu conheça e entenda que cada palavra ela possui uma função, certo? Se o meu aluno ele vai fazer a leitura de um texto, é interessante que ele conheça a função das palavras que se encontram naquele texto, que ele não tenha o entendimento do texto que são só palavras por palavras, né? Ele entenda que cada uma tem uma função, e é justamente isso que a morfologia traz, certo? Para que a gente entenda a função dessas palavras, certo? No texto. Para que a gente entenda melhor uma determinada situação, para que a gente possa compreender também o contexto, certo? Então, e a todo momento nós estamos fazendo o uso de palavras e muitas das vezes a gente não observa que cada uma dessas palavras que nós utilizamos, ela tem uma função, tá certo? Ela tem uma classificação. Mas a morfologia ela não busca só a classificar, não. Só dizer, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo. Não. É interessante que se busque entender, né, o porquê que é um substantivo ou o porquê que é um adjetivo. Certo? O que é que faz essa palavra ser um adjetivo? Por que é que ela é um adjetivo? É porque ela qualifica alguém. Ou ela qualifica algo. O que é que faz com que essa palavra seja um substantivo? Né? O substantivo são palavras que nomeiam seres, né? Nós vamos conhecer daqui a pouco os substantivos. Então é interessante não somente nomear, mas saber o porquê, né? Trazer essa reflexão a respeito do porquê dessa classificação, certo? Não simplesmente só dizer isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo, isso ali é um pronome, isso aqui é um numeral, isso é um artigo, mas sim saber o porquê, contextualizar essas situações. Tá certo? Então, a gente vai conhecer essas classes no estudo da morfologia. Tá certo? Hoje, mais especificamente, o substantivo e o adjetivo. Tá? Então, de antemão, entendendo que a morfologia ela vai estudar as palavras de maneira isolada. Também, na morfologia, nós iremos estudar a estrutura e a formação da palavra, tá bom? Como é que uma palavra vai se formar, tá certo? Nós vamos entender esse processo. Primeiro nós vamos conhecer as palavras, tá bom? E os seus grupos, tá bom? Entender as características de cada um. E após esse estudo das classes, nós vamos observar a estrutura das palavras e como ocorre a formação, tá bom? Nós vamos falar sobre derivação e alguns outros processos. Mas de antemão nós vamos fazer o estudo dessas classes de maneira separada, conhecer as características, as classificações de cada uma dessas classes, tá bom? Os usos que nós fazemos, enfim. Vamos abordar de maneira bem aprofundada.
E a primeira classe é a classe dos substantivos, tá bom? Substantivo, a gente pode classificar substantivo como uma classe que nomeia, tá bom? Vai nomear seres, vai nomear objetos, os fenômenos, os lugares, vai nomear as qualidades, as ações, dentre outros. Então, onde nós estivermos, nós vamos estar nos deparando com substantivos. Tudo aquilo que a gente pode nomear é substantivo, tá bom? O celular que está aí com vocês, o caderno para anotações, a cadeira onde vocês estão sentados, a mesa que está próximo de vocês, tudo isso que está próximo de vocês que nós podemos nomear são substantivos, tá certo? Como diz aí, nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, enfim. Nomeou é substantivo, tá? Mas aí a gente não tem somente essa definição. A gente vai ver que vão existir classificações. A gente vai separar esses substantivos, tá? Esses substantivos também, eles podem ser flexionados, tá bom? O que é flexionar? É observar as modificações que eles podem ter. Eles podem se modificar tanto para o masculino como para o feminino, né? Isso aí é modificação relacionada a gênero, né? A flexão de gênero. Ele pode se flexionar, ou seja, se modificar em relação ao seu número. Ele pode indicar um singular quando eu estou falando só de um, ou plural quando eu estou falando de vários, tá bom? Ele também pode se flexionar no seu grau, no aumentativo e no diminutivo. A gente vai conhecer cada uma dessas flexões, tá certo? Vamos seguir. Os substantivos, eles são classificados em 9 tipos, tá bom, gente? Parece difícil pela quantidade, mas é bem simples da gente classificar, bem simples da gente compreender, tá bom? Tem 9 tipos, mas essa classificação é bem simples. Eles podem ser classificados em comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo, tá bom? Então, o que é que acontece aqui? O meu substantivo, ou ele vai ser comum ou ele vai ser próprio, tá bom? Essas classificações se dá por escolha, dependendo da escolha, tá bom? Ou ele vai ser comum ou ele vai ser próprio. Definir. Se é comum, ok. Ou ele vai ser simples ou ele vai ser composto. Ou ele vai ser concreto ou ele vai ser abstrato. Ou ele vai ser primitivo ou ele vai ser derivado, tá? E por fim, nós temos os coletivos. Nós vamos ver cada um desses, tá bom? De início, a primeira classificação é substantivo comum. Esse substantivo comum são aquelas palavras, né, que designam os seres da mesma espécie de forma genérica. É quando eu não especifico, eu não deixo claro, não deixo específico, né, de quem eu estou falando, tá certo? Quando eu digo, ó, pessoa, eu não sei quem é, eu não sei se é do sexo masculino, se é do feminino, não sei quem é essa pessoa, tá certo? Quando eu digo, ó, país, eu não sei qual é, eu não sei se é Brasil, não sei se é dos Estados Unidos, não sei se é a França, enfim, é genérico, eu não consigo definir, por isso que é comum, tá certo? Quando eu digo cadeira, é comum, porque existem várias cadeiras, é genérico. Então, nesse caso, eu tenho um substantivo comum, tá certo? Quando o meu substantivo não for comum, eu vou ter um substantivo próprio. E aí nós vamos ser mais específicos, né? Nós vamos definir. Os próprios, eles são grafados em letra maiúscula, isso é característica dos próprios, tá bom? São palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades, estados da mesma espécie. Então, se no comum eu não conseguia definir quem era, né? Ele era genérico, no próprio não. No próprio eu vou saber de quem eu estou falando, tá certo? Quando eu falei país, poderia ser qualquer país. Aqui eu disse Brasil, então é específico, é único, tá bom? Olha lá, ó, a cidade de São Paulo é única também. Eu já defini, ele é próprio, não tem outro lugar, é único. Maria também é próprio. Aí vocês podem me perguntar, mas existem várias Marias. Mas tem até o ditado popular que diz, mas nem toda Maria é uma só, não é verdade? Cada Maria possui a sua característica própria, né? Seja característica física, seja característica psicológica, cada uma é própria, tá certo? Por isso que nós definimos, nome de pessoas, como também
substantivos próprios, porque dizemos que são particulares, né? São particulares, são únicos. Uma outra classificação para os substantivos, né, é que eles podem ser ou simples ou compostos, tá bom? Esses substantivos simples são formados por apenas uma palavra, ou radical, né? Bem simples essa definição, né, gente? Muito simples mesmo, muito fácil de compreender. Quando for uma única palavra, sozinha, um único radical, eu vou chamar de substantivo simples. Olha aí o exemplo, ó. Casa, carro, camiseta, chuva, tá bom? Quando tiver somente um único substantivo, sozinho, uma única palavra, eu vou chamar de substantivo simples. E o composto, com base no simples, é quando é formado por mais de uma palavra. Eu tenho aí, ó, guarda-chuva. Eu tenho dois radicais. Se eu separar, cada uma vai ter o significado, né? Ó, mas eu tô falando delas juntas, por isso que é composto. Guarda-chuva. E aí, se eu separar, eu vou entender que existe guarda, né? Que tem o seu significado. E chuva também tem o seu. Mas eu juntei as duas para formar uma outra palavra com outro significado. E essa palavra acabou sendo composta. Por quê? Porque tem duas palavras na sua formação, tem dois radicais. É o mesmo exemplo de guarda-roupa, né? De beija-flor. Enfim, se tiver duas palavras, né, juntas, formando um significado só, eu vou chamar de substantivo composto, certo? Pronto. Outras classificações importantes a respeito dos substantivos é que eles podem ser concretos ou abstratos, tá bom? Os substantivos concretos, eles designam as palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Esses substantivos concretos, eles permitem com que a gente entenda que a existência desse substantivo ela é mais real, mais aproximada da realidade, certo? Mais independente, digamos assim, não depende de nós, tá? E aí a gente vê uns exemplos, ó, de menina, de homem, cachorro, e aí nós temos substantivos concretos. Por quê? Porque eles estão mais aproximados da realidade. Como é que eu posso dizer? Tem gente que conceitua substantivo concreto como aquilo que a gente pode tocar. Mas essa é uma definição errada, tá bom? A gente tem que entender que o substantivo concreto é aquele que independe de nós, tá bom? A menina não depende de mim para existir, assim como o homem, assim como o cachorro. Quando eu falo em não depender, é o fato de, imagina que eu consigo fazer uma menina sumir assim do nada. Eu não consigo, por isso que ela não depende de mim para existir, tá certo? O substantivo concreto. Já o abstrato, né, eles são aqueles que são relacionados aos sentimentos, aos estados, às qualidades e às ações. Então eles se distanciam um pouco da gente, né? A gente tem mais proximidade com o que é concreto, né? Está mais próximo de nós. Já o substantivo abstrato, ele é mais superficial, ele não está tão próximo, a gente consegue sentir, né? Mas a gente não consegue ter essa aproximação. Aí a gente pode citar, ó, a beleza, a alegria, a bondade. Então a gente sente, né? Mas a gente não tem essa proximidade. E aí observem esse caráter também no abstrato de dependência, né? A alegria, ela depende de mim para existir. Eu preciso estar em um estado onde ela se permita acontecer. Ela tem essa dependência, né? A bondade também. A bondade só vai acontecer por minha parte se eu quiser praticá-la, não é? A partir do momento que eu não quiser ser bondoso, né? Que eu não quiser a existência desse sentimento em mim, ele vai deixar de existir. Então observem aí esses critérios, tá bom? E a gente precisa deixar um pouquinho de lado essa definição, que concreto é o que a gente pode pegar e abstrato é o que a gente não pode pegar. Não é bem por aí. Se fosse assim, o vento seria abstrato e na verdade ele é concreto, tá bom? Então essa definição de dizer que o concreto a gente pode pegar e o abstrato não é utilizável não, tá certo? Pronto. Substantivo primitivo. Primitivo dá a ideia de quê? De primeiro, tá?
como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outra palavra. Então, é a palavra base, é a primeira, tá bom? A palavra primeira. E aí ele vai estar muito relacionado ao derivado, tá bom? Vamos observar. Enquanto o primitivo é a palavra primeira, o derivado ele vai vir dessa palavra de primeiro, tá bom? Olha lá, os substantivos derivados são aquelas palavras que derivam de outras, ou seja, elas vêm de outra palavra. E essas palavras de onde elas vêm são as primitivas. Enquanto eu tenho casa como primitiva, eu tenho, olha lá, ó, casarão. Casarão é derivado. Por quê? Porque ele vai vir lá da palavra primitiva, que é casa. Olha lá, ó, folha. Quem é uma palavra que deriva de folha? Folhagem. Então, observem aí essa relação, tá bom? Primitiva é uma palavra primeira, que não derivou de nenhuma outra. Já derivada é uma palavra que vem de uma outra palavra, tá certo? Um exemplo, sal. Sal é uma palavra primitiva, ela não veio de nenhuma outra. Ela é uma palavra raiz, né? De início. Já outras palavras que vêm de sal, como saleira, como salina, como salgado, essas palavras são derivadas, porque elas vieram da palavra sal, tá bom? E aí, uma última classificação para os substantivos é a classificação de coletivo, né? Eu utilizo o coletivo quando eu quero me referir a um conjunto de seres, tá bom? Eu tenho lá uma quantidade de seres, um conjunto de seres da mesma espécie, e eu resumo, né, esses seres utilizando um coletivo. Vamos supor que eu estou em um ambiente onde há uma grande quantidade de flores, né, diferentes flores. E aí, no lugar de eu dizer um conjunto de flores, ou citar esses nomes, né, de flores, eu posso dizer que eu posso falar a flora. A flora missão-velhense é muito diversificada. Então, o que foi que eu quis dizer com isso? Com flora. Que o conjunto de flores da cidade de Missão Velha, ele é muito diversificado, né? Eu estou dizendo que existem vários tipos de flores, tá bom? Quando eu não quero falar um conjunto de fotos, eu utilizo o termo álbum. O que é que eu vou entender por álbum? Que dentro de um álbum eu vou ter muitas fotos, né? Biblioteca é o coletivo de quem? De livros, né? Uma biblioteca é onde se encontram muitos livros. Uma colmeia é onde se encontra um conjunto de abelhas, né? Lá na colmeia, né? Dentro da colmeia. Enfim, o coletivo tem esse caráter, né? De se referir a um conjunto de seres, tá certo? Gente, essas foram as 9 classificações do substantivo, tá bom? Eles podem se distribuir dentro desses grupos, tá certo? Agora nós iremos falar a respeito da flexão do substantivo. Quando eu falo em flexão do substantivo, eu falo em alterações, em mudanças que um substantivo pode ter, tá certo? E o que são as alterações que eles podem sofrer? Eles podem sofrer alterações no gênero, tá certo? Eles podem sofrer alterações no número. Nós vamos compreender bem direitinho, tá certo? Olha só. De acordo com o gênero, né? Aqui a gente vai fazer a flexão de gênero. De acordo com o gênero, né? Do substantivo, né? Das palavras substantivas, eles podem ser classificados, né? Em substantivos biformes. Como assim, biformes? São aqueles substantivos que apresentam duas formas. Uma forma para o feminino e uma forma para o masculino. Menina, por exemplo. Menina é um substantivo, né? Feminino. Ela tem um masculino? Tem. Menino, não é? Então, aí nós temos um exemplo de substantivo biforme. São aqueles que apresentam duas formas. Olha os exemplos aí. Professor é substantivo masculino. Professora, substantivo feminino. Então, nesse caso, nós temos substantivos biformes. É um mesmo substantivo, né, que apresenta duas formas. Uma no masculino e uma no feminino.
Então, nesse caso, eu tenho substantivos biformes. O bi já diz, né? Duas formas. Mas, gente, além do biforme, eu tenho outra classificação em relação ao gênero do substantivo. E aí, tem substantivo que não vai ter duas formas. Ele vai ter uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, tá certo? E dependendo desse substantivo uniforme, né, dependendo de como ele vier, eu posso classificá-lo em epiceno, sobrecomum e comum de dois gêneros, tá certo? E o que são isso? O que é esse epiceno, o que é esse sobrecomum e o que é esse comum de dois gêneros? Vamos entender, tá bom? Olha lá. O epiceno, ele é aquela palavra que apresenta somente um gênero e refere-se aos animais. Por exemplo, a foca. Eu não digo foca e foco não, porque não tem. É só uma única forma, não é? Vai ser uma foca macho ou uma foca fêmea. Cobra também. Eu não tenho cobra e cobro, né? Não existe essa forma de se falar. Vai ser sempre cobra, né? Ela vai ser epiceno. É uma única forma. E aí, para saber se é masculino ou feminino, eu utilizo nesses termos macho ou fêmea, certo? Então, quando isso acontecer para animais, eu vou chamar de epiceno, tá bom? É uma única forma, e aí essa única forma tanto serve para o masculino como para o feminino, certo? Masculino e feminino. E aí, para saber se é masculino ou feminino, eu vou utilizar a expressão macho ou fêmea, tá bom? O sobrecomum. A palavra que apresenta somente um gênero e se refere às pessoas, por exemplo, criança, né? Eu não digo criança e crianço, né? Só tem criança e ela vai servir tanto para o masculino como para o feminino. É a criança. Não existe o criança, não existe o criança não. É a criança. E esse a criança, ela tanto vai servir para o masculino como para o feminino, tá certo? Quando isso acontece, eu tenho um sobrecomum. Epiceno para animais e sobrecomum para pessoas, tá bom? E o comum de dois gêneros? O comum de dois gêneros é aquele termo que se refere aos dois gêneros, masculino e feminino, certo? Identificando por meio do artigo que o acompanha. E aí, gente, olha só, é uma diferença que a gente pode observar entre o sobrecomum e o comum de dois gêneros. No sobrecomum, eu só posso utilizar um artigo, lá em criança, ó. Eu só posso dizer a criança, eu não posso dizer o criança, né? Como eu abordei agorinha. Já no comum de dois gêneros, eu vou ter o mesmo substantivo, porém, eu vou definir com o artigo que vem antes dele. É o caso de artista, olha lá, eu posso dizer o artista, né? Para se referir a um artista do sexo masculino. Ou a artista, né? Quando eu busco me referir a um artista do sexo feminino, certo? Então, aí nós temos um caso de comum de dois gêneros, né? Ele é comum, né, para os dois gêneros, tanto para o masculino como para o feminino, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos continuar. Pronto. Os substantivos, eles também se flexionam em relação ao número. Quando eu falo em número, eu falo em quantidade, tá bom? Eu falo em singular ou plural. O substantivo ele pode estar no singular quando ele designa uma única coisa, tá bom? A bola, a mulher, o menino, a menina, enfim. Quando eu quero falar de apenas um, o meu substantivo ele vai estar no singular. Mas quando eu quero designar várias coisas, né, ou pessoas, ou grupos, aí o meu substantivo, ele muda o número, né? Ele vai passar para o plural. Então é bem simples de compreender. Singular indica apenas uma. E plural indica vários. Tá bom? Olha os exemplos aí, ó. Bolas, mulheres, meninas, enfim. Quando eu quiser indicar uma quantidade variada, vai estar no plural. Bem simples essa parte dos números, de números do substantivo, tá bom? Aqui a gente fala sobre o grau, tá certo? O grau, ele se refere mais à questão de
de aumento ou diminuição quando eu falo do grau do substantivo. Então, resumidamente, quando estou falando sobre grau de substantivo, eu estou falando no aumento, tá certo? Ou na diminuição. Nós iremos compreender nos nossos exemplos, tá bom? E aí, de acordo com o grau desses substantivos, nós vamos classificá-los ou em aumentativo ou em diminutivo, certo? Vamos observar as características dos substantivos que estão no aumentativo, tá? O aumentativo já se pode deduzir, né, que o aumentativo ela vai indicar o aumento do tamanho de algum ser ou de alguma coisa. E aí esse aumentativo ele pode ser o aumentativo analítico ou aumentativo sintético, certo? No aumentativo analítico a gente vai observar que o substantivo ele vai vir acompanhado de quem? De um adjetivo. E esse adjetivo vai servir para indicar uma grandeza. Observa aí, ó, que o meu substantivo, ele é o quê? Ele é a casa, certo? Porém, eu preciso aumentar essa definição de casa. Então, o que foi que eu fiz? Eu acompanhei, né, o meu substantivo com o adjetivo grande. Então, o que foi que aconteceu aí? Casa grande. O que foi que aconteceu com o meu substantivo? Ele aumentou. Ele ficou no aumentativo. E sempre que eu preciso, gente, acompanhar o meu substantivo de outra palavra, né, de um adjetivo para aumentar o seu tamanho, né, a sua ideia de tamanho, eu vou chamar de aumentativo analítico, tá bom? O meu substantivo ele vai vir acompanhado de um adjetivo. Mas tem casos em que o substantivo, né, ele vai ser acrescentado de um sufixo. O que é um sufixo? É uma alteraçãozinha no final da palavra, certo? E aí, essa alteração vai indicar esse aumento, tá bom? Lá no analítico, a gente viu que para aumentar foi preciso um adjetivo. No sintético, isso não vai acontecer. Por quê? Porque eu vou alterar o final do meu substantivo. Olha lá, ó. Casa grande que estava no analítico vai virar o que no sintético? Casarão. Que tem o mesmo sentido, não é verdade? Mas que a escrita mudou. Eu não precisei mais de um adjetivo. Foi o que eu fiz aí, ó. Eu só alterei o final de casa, acrescentei o rão. Ficou casarão. Que se a gente parar para analisar, é uma casa grande. Não é verdade? Então, a diferença do analítico para o sintético é esse. Que no analítico nós precisamos de um adjetivo, né, que indique grandeza. Já no sintético, nós iremos acrescentar um sufixo, ou seja, modificar o final dessa palavra. Tá? Então, a diferença do aumentativo analítico para o sintético é essa. Tá bom? Lembrando que aumentativo é o aumento, tá certo? Da palavra, do grau. É o aumento do grau da palavra. A gente vai ter a palavra, digamos assim, de uma maneira mais exagerada, tá certo? E o diminutivo? Se o aumentativo aumenta a palavra, o que é que vai acontecer com o diminutivo? No diminutivo, a palavra vai sofrer uma diminuição, tá certo? E aí a gente vai observar que o substantivo no diminutivo ele pode ser analítico ou sintético também, tá certo? Analítico ou sintético. Vamos observar as características de quando o diminutivo é analítico e quando o diminutivo é sintético. No diminutivo, a gente tem a mesma classificação que a gente tem no aumentativo. Porém, o sentido muda, né? Que a gente sabe que no aumentativo vai aumentar. No diminutivo, a gente vai ter uma diminuição. Lá no analítico, eu vou precisar também de um adjetivo, porém, esse adjetivo vai indicar o quê? Uma pequenez, né? Se antes eu precisei de um adjetivo para dizer que a casa era grande, né? Para aumentar essa casa, agora eu vou precisar de um apoio de um adjetivo para quê? Para dizer que a casa é
pequena. Então, aí eu tenho um caso de substantivo no diminutivo analítico, porque eu precisei de um adjetivo para indicar pequenez, para diminuir essa casa, né, que é o exemplo. No sintético, a gente vai ver que eu vou acrescentar uma mudança, né, um sufixo no final da palavra, indicando uma diminuição. Olha lá, ó, a casa, o que foi que eu fiz? Coloquei esse sufixo aí, ó, inha, para indicar que é uma casinha ou uma casa pequena, tá certo? Gente, para não ficar tão cansativo, eu vou encerrar com essa classe de substantivo, tá certo? Na aula seguinte, a gente inicia uma nova classe e assim continuaremos, tá certo? Com as classes de palavras, que é o estudo da morfologia, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido a classe dos substantivos. Se tiver alguma dúvida, alguma consulta a se fazer, fiquem à vontade para me procurar, tá certo? Vocês têm o meu contato e eu estou à disposição de vocês, tá certo? Eu espero que tenham compreendido, mas caso não, me encontro à disposição. Vou encerrar por aqui e um abraço a todos.